Bom dia a todos. É... Começar explicando algumas coisinhas. Meu nome é João Manuel e eu sou estudante de Direito atualmente. É isso aí. Eu falo muito bem, eu sou um cara muito eloquente. Adoro fazer gravações. Este aqui é o meu Windows. Eu já falei que eu estudo Direito, né? Então, por isso que eu estou aqui. Na verdade, eu quero fazer um vídeo onde eu estou compondo uma tarefa da faculdade para o núcleo de práticas jurídicas, que é um exercício, eu acho que é um exercício fictício, né? Mas tudo bem, porque, sei lá, é tipo um caso concreto, uma coisa verossímil. E olha só que legal. Eu sou formado em produção audiovisual, me formei em 2009. Comecei a estudar, assim, na prática, né? Eu comecei e montei aqui meu estúdiozinho em 2005, quer dizer, fazem 15 anos esse ano. Por isso que eu melhorei a qualidade do áudio desse vídeo para os outros, né? Caso você tenha percebido, porque antes eu estava utilizando um microfone remoto, né, de Android mesmo. E a qualidade saía muito ruim e pegava muito barulho do computador processando, por causa que eu usava, enfim, né, microfone pra conversa de telefone. Cara, nossa, na boa, eu sou muito. Falo pra caralho, cara. Puta que pariu. Tô tomando café. Então o negócio é esse. Eu sou produtor de audiovisual, é, formado em 2009. Tenho aqui o meu pequeno estúdiozinho da Rádio Janela. É uma rádio que nasceu há muitos anos no Jardim Aeroporto. E, tipo, há uns 30 e, uns 33 anos, sei lá. É engraçado. Eu tenho 36 anos, mas com 6 anos eu pegava um gravador junto com a minha irmã, né? Nós pegávamos um gravador e fazíamos rádios novelas, assim. E aí nasceu a Rádio Janela, e então esse nome ficou na minha cabeça. E é isso, então vamos aqui fazer o exercício, porque afinal de contas já gastei quase 3 minutos aqui na minha apresentação e nem a apresentação eu fiz direito. Então eu tenho aqui em tela para resolvermos um caso que na verdade eu já adiantei bastante coisa nele. Porque se eu fosse fazer do zero aqui, vixe Maria, a gravação ia dar muitos dias. Será que é isso daqui? Direito consumidor. É um caso de direito do consumidor plano de saúde. Aqui acertei. Esse aqui é o documento. Esse aqui é o documento oficial, na verdade. Esse daqui é o rascunho, mas eu vou trabalhar no rascunho e depois eu vou transformar ele no produto final e apagar esse daqui, né? Enfim, aí tem aqui umas folhas que eu fiz para entregar o trabalho, né? Tipo um papel timbrado, assim. E vamos a ele, vamos ao trabalho. Já falei que eu estudo Direito, né, na Faculdade Estácio, na Unidade da Conceição. É uma excelente instituição, eu gosto muito de lá. E recomendo para quem quiser estudar Direito. E, cara, e assim, o Direito não tá só na faculdade, então... Então é isso. Então a responsabilidade do estudante de estudar Direito, né? Aqui tá meu nome, meu RA e tudo mais. E aqui está o problema que eu vou apresentar, conforme eu recebi. Estamos aqui no meio da pandemia do Covid-19, então as nossas aulas estão ocorrendo pela plataforma Teams, Microsoft Teams.
E eu utilizo o Windows 7 por uma questão de compatibilidade com os meus equipamentos que eu comprei em 2005. E eu tava falando e puta que pariu, pera aí que o telefone, pra variar, está me atrapalhando. Só um minuto, puta merda. Nossa, pera aí, eu falo palavrão e não posso. E eu não vou cortar porque... É claro que eu vou cortar, pera aí, vou fazer uma pausa aqui pra eu ligar o telefone que eu fui puxar e ele saiu do carregador. Pronto, voltei, não demorei nem um minuto aí, como vocês podem observar pelo relógio aqui. É interessante, né, observar o relógio, porque hoje é dia 31 de maio de 2020, é o último dia do mês. E esse ano está sendo muito engraçado. 8h58 da manhã, domingo, dia de Pentecostes, para quem gosta da igreja, ou sei lá, enfim, né? Enfim, o Estado é laico. E eu sei lá, meu discurso parece desconexo. E isso é um problema, porque ele não é desconexo. Talvez ele só faça sentido na minha cabeça. Mas isso é problema meu, então vamos tomar mais um gole de café e vamos ler aqui o nosso trabalho que deve ser feito. Bom, então, no NPJ da Estácio, Núcleo de Práticas Jurídicas, nós recebemos atividades para elaborar e, bom, estamos em plano de contingência, né? Então estamos recebendo tudo pela internet, já falei isso, eu devo estar enchendo o saco e você já vai trocar de vídeo. Então faça isso, vai assistir alguma coisa mais legal, tipo Big Brother, sei lá. Ah, se fuder pra lá. Eita, caralho, não posso falar palavrão. Cala a boca, mano. Seu nome tá aí nessa porra e você fica falando palavrão. Puxa vida. Tá, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar. Além da minha dicção, porque preciso trabalhar não faz sentido, na verdade. Enfim, já falei que o objetivo desse vídeo não é ser assistido mesmo. Então, vamos lá. Na verdade, ele serve para eu manter o foco no meu próprio desenvolvimento aqui. Eu já estou com esse trabalho aqui já faz muitos dias. Interrompo ele a todo momento que eu decido fazer alguma coisa. Então, gravar é um jeito de me obrigar a ficar no foco. Esse microfone estava guardado aí já faz muitos anos. Pelo menos uns 3 anos que eu não pego nele. E ele tá com um cheirinho de mofo muito engraçado, meu. E é isso, meu. Eu sou produtor audiovisual. Não podia guardar meu microfone assim. Mas. É outra longa história. Uma longa história. É uma longa história. Enfim, pra resumir, eu pausei o audiovisual, pausei minha carreira no audiovisual pra estudar direito. Mas eu gosto muito dessa área. Gosto de gravar, gosto de músicas, gosto de rádio, gosto de falar pra caralho. Então vamos lá, vamos embora. Porque senão não vou parar de falar mais. Já fazem 8 minutos que eu tô falando igual um idiota. Então vamos continuar falando igual idiota. Acho que eu vou até pegar mais um café. Vou pegar um café. Pronto, já peguei um café. Agora são 9h02. Já tomei acho que todo o café da casa aqui, que eu fui pegar lá e tava acabando. E sinto muito pelos outros ocupantes da casa que ainda não tomaram seu café. Infelizmente eu me apropriei devidamente de todo o conteúdo da garrafa térmica. Mas tudo bem, porque depois eu ainda vou fazer o almoço, né? Tá pensando que eu sou um cara irresponsável? Não. Talvez um pouco. Vamos lá. Bom,
Agora vai começar de verdade, vamos começar em 10 minutos. Começou o vídeo oficialmente, vai. 10 minutos é um marco importante, então vamos começar o vídeo agora. São 9 horas e 3 minutos do dia 31 de maio de 2020. Parecer 5 horas, vale 5 horas de trabalho no meu NPJ, embora eu já esteja trabalhando faz umas 90 horas, estou brincando, não sei quantas horas fazem, mas inclusive tem até estatística aqui, né, de quanto tempo eu estou trabalhando nesta versão aqui, 719 minutos, daí a gente tipo divide por 60 e vê o tanto de horas. Se fossem tipo 600 minutos, daria o quê? 10 horas, é isso? Mas tudo bem, porque isso aqui provavelmente conta o tempo que eu fui no banheiro e deixei o documento aberto, e fui comer e deixei o documento aberto, então fazem tipo 10 horas que eu tô trabalhando nesse negócio, cara, ainda não cheguei a uma conclusão. Por que será, né? Por que será? Eu sou um cara muito focado nas coisas da vida. Vamos lá, 11 minutos, agora tem que começar, porque senão, cara, na boa, preciso apanhar pra largar a mão de ser besta. Então, um gole de café. Parecer 5 horas no tema Direito do Consumidor. Caso 4, isso daqui é uma referência para o NPJ, não sei. Tá, isso aqui não. Mas tá aí. O cliente informa que seu pai mantém vínculo contratual de assistência de saúde com a empresa Somos Bom de Saúde Limitada. Vamos colocar aqui assim, entre aspas. Opa! Negrito pra ficar bonito. E aspa de novo. Pois. Aspa sem negrito, vai isso. Desde o dia 12 de novembro de 2018. Ele sofreu um AVC isquêmico. Diante disso, urgentemente foi levado ao hospital, conveniado junto à empresa operadora do plano de saúde. Após período de internação de 4 dias, tivera alta. Todavia, o quadro clínico, atualmente e naquela ocasião, reclamava demasiados cuidados, fato esse até mesmo incerto em seu prontuário. Tá, vou terminar. O neurocirurgião, em visita clínica feita na sua residência, após longos exames feitos, advertiu que havia um risco potencial do quadro se agravar. Em razão disso, prescreveu e recomendou expressamente a necessidade de realizar 2 sessões semanais de fisioterapia motora e fonoaudiologia, os quais são imprescindíveis ao seu plano de desenvolvimento. O cliente informa que procuraram receber a autorização da empresa, que negou, mesmo com prescrição médica. Acrescentou ainda que existia inclusive cláusula expressa vedando sessões acima de 20 sessões anuais. Não podendo aguardar, os familiares resolveram pagar por todas as sessões. Passando o período crítico, não sendo mais necessária a realização das sessões, o cliente quer um parecer antes de decidir se entrará ou não com uma ação contra a empresa. Bom, eu não tenho intenção de manter esse enunciado aqui no meu parecer, então eu deixei a observação aqui e apagar o enunciado. Esses destaques negritos e sublinhados são grifos meus. Para destacar aqui os pontos relevantes que devem ser extraídos, né, os pontos juridicamente relevantes que precisam ser tratados no meu parecer. Aqui embaixo já é um texto da minha autoria e, na verdade, é a minha interpretação a respeito do enunciado. Então, vou ler aqui para vocês. Para todos, para mim também, enfim, vou ler. Trata-se de consulta jurídica relacionada ao direito do consumidor face à negativa do plano privado de assistência à saúde Somos Bons de Saúde Limitada em cobrir o tratamento com 2 sessões semanais de fisioterapia motora e fonoaudiologia a um associado que sofreu AVC isquêmico. O consulente, a pessoa que entrou em contato, né, pedindo parecer, o consulente informa a existência de anotação no prontuário médico do associado a respeito da gravidade de seu quadro clínico, além da prescrição expressa do neurocirurgião para a realização do tratamento,
Aduz que existe uma cláusula contratual limitando a 20 sessões anuais e que, em razão da emergência, a família arcou com o custo do tratamento e agora, em momento oportuno, consulta este escritório de advocacia para conhecer os seus direitos. Né? Eu coloquei esse escritório de advocacia porque, bom, eu sou estagiário no NPJ, no Núcleo de Prática Jurídica da Estácio, e é, de fato, um escritório de advocacia. Tá? Tem o OAB e tudo mais aqui, ó. O que eu fiz aqui? Primeiro eu fiz uma interpretação extraindo os pontos mais relevantes, né? Praticamente um resumo. Apesar de que a data aqui, né, eu destaquei porque ela é muito importante. Bom, a data é sempre muito importante, porque dependendo da data incidem leis, né? Ou não, né? Por exemplo, em 1998 foi sancionado aí no governo do Fernando Henrique Cardoso a Lei 9.656. Ela traz normas em que os planos de saúde estão submetidos. Tá? E anterior a essa data, né, a lei anterior a 3 de junho de 1998, na verdade eu não atentei para a vigência dessa lei, quando que ela entrou em vigência, mas deve ser nesse dia mesmo. Antes dessa data, o plano de saúde não está obrigado aos termos desta lei. Então por isso que a data é muito relevante. Por isso que eu destaquei no problema. Não, aqui, Planalto. Gosto de consultar as leis no site do Planalto. Porque é um site confiável, atualizado, né? Muito importante. Às vezes a gente procura uns blogs, algumas coisas assim sobre direito. Meu, na boa, não vale a pena. Sinceramente, não faça isso, porque você pode ser induzido a erros. Bom, eu já procurei lei e achei lei de Portugal e achei que era daqui, porque o texto é em português, né? Viajei, cara. Nossa, foi horrível. Então, essa lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Ou seja, 90 dias aqui. Então, ela começou a vigir, entrou em vigência 90 dias depois do dia 3 de junho. Faça as contas aí e seja feliz que nem eu. Ou mais feliz que eu. Certo. Então tá, já imaginou a cena, né? A pessoa fez um plano de saúde e teve um AVC, precisou de um tratamento que foi inclusive prescrito, né, e anotado no prontuário, né, teve prescrição do neurocirurgião que disse que era imprescindível, né, para a melhora do paciente e que foi negado ao plano de saúde e que inclusive existia uma cláusula expressa, né, dizendo que só seriam feitos no máximo 20 sessões anuais, mas mesmo assim os familiares foram lá e pagaram por todas as sessões, sabe, meio que tocaram mano, isso aí, vocês entenderam. A família, né, tipo, não podia esperar.
diante de tanta burocracia, resolveram arcar com os problemas por eles mesmos. E agora eles, né, contrataram e procuraram um escritório de advocacia para conhecer os seus direitos, porque eles querem saber, sei lá, quais são os meus direitos. Essa foi a pergunta. Me contaram uma história, chegaram para mim e falaram: quais são os meus direitos, doutor? E aí eu falo: bom, aceitaria um café? Aqui eu já comecei a desenvolver o parecer. Essa palavra vejamos, dois pontos, aqui significa que eu vou começar a tecer o raciocínio lógico e jurídico sobre o caso, embora eu ache essa palavra aqui meio inapropriada, não sei lá, inapropriada, mas sei lá, ficou meio... não gostei, mas nem tudo na vida a gente gosta, né? O plano de saúde foi contratado em 12 de novembro de 2018, sendo aplicável a Lei 9.656 de 3 de junho de 2018, que entrou em vigência 90 dias após a sua publicação. Mas nem tudo a gente coloca no texto, porque senão fica pior que esse vídeo. Vamos lá. Aqui dispõe sobre planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, concomitantemente com a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. 1990, foi isso que eu falei, né? Então tá, é o Código de Defesa do Consumidor, essa Lei 8.078 de 1990, né? Tá, então é isso. Essa lei aqui tem um artigo que fala expressamente que se aplica o Código de Consumidor aos casos de plano de saúde. Então, quer dizer, através dela a gente já acaba com qualquer dúvida se é uma relação de consumo ou não. Apesar de que, claro que é uma relação de consumo. O associado é o destinatário final desse seguro de saúde, né? Ele é o destinatário final, então ele é o consumidor sem dúvidas, mas para reiterar a ideia, tem lá artigo 35G, se eu não me engano, tem anotado aqui, tá? É o G, sim, é o 35G. Aqui a gente tem o 35F e é isso. Então vamos lá. A empresa Somos Bons de Saúde Limitada se qualifica nos termos do artigo 1º da Lei 9.056 de 1998, estando subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional da Saúde Suplementar, ANS. O artigo 35 da Lei 9.656, artigo 35F, deixa claro o dever da empresa em tomar todas as ações necessárias à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do associado. Para dizer que eu não estou mentindo, eu coloco o artigo, copio o artigo aqui embaixo, né? Copio aqui uma fonte um pouquinho menor, faço puxo aqui o parágrafo para 7,5. Que é isso? É centímetros? Enfim, acho que são centímetros, sim. São centímetros, sim. Isso daqui é uma folha de A4, aqui é a margem de 2,5, é isso? Aqui, enfim, papapá, tudo bonitinho, né? Aqui um espaço de... Ué, não dá pra ver essa régua aqui? Bom, enfim, né? Tem o cabeçalho, que na verdade é onde eu coloco o número da página. Essas são coisas de Word. Não é esse o objeto da minha vida.
pior que é um objeto na minha vida, com certeza. Quase tanto quanto café. Houve a devida anotação no prontuário médico, né? Mais uma observação aqui no meu parecer. Houve a devida anotação no prontuário médico que descreveu a gravidade do quadro clínico do paciente associado, bem como a avaliação feita em home care. Esse termo aqui, ele é um termo extraído da lei, né, 9.656 de 1998. Quando a lei menciona o atendimento residencial, eles utilizam esse termo aqui, esse estrangeirismo aqui, né? Home care. Então, para que o texto seja remissivo à lei, para que ele faça uma referência direta à lei, para que a gente possa encontrar facilmente os termos que eu estou utilizando aqui na lei, eu utilizo os mesmos termos. Então é isso. Esse é o motivo de estar escrito home care aqui. Não é porque eu sou fresquinho e gosto de falar inglesinho, não. Tá? Então, não enche o meu saco. Pelo médico, vai. Houve a devida anotação no prontuário médico que descreveu a gravidade do quadro clínico do paciente associado, bem como a avaliação feita em home care pelo médico neurologista, por meio de competentes exames, dos quais levou a concluir pela imprescindibilidade do tratamento, tal qual foi recomendado e expressamente prescrito. Bom, então, tá, né, você teve o prontuário médico, né, o qual é escrito já por um médico competente, médico assistente. Assim, acredito eu, né? Veja bem, eu sou apenas um estudante, então eu tenho todo o direito de falar coisa errada. Isso aqui é um exercício da faculdade, então realmente não tem relevância assim se você está procurando uma consulta jurídica sobre o tema. Procure um advogado, tá? Inclusive, eu quero até fazer uma observação aqui, porque para compor esse texto eu fui atrás de informações, informações médicas, né, a respeito dessa doença que está aqui em tela, né, o AVC isquêmico. E eu encontrei um site, acho que não lembro se era de uma clínica que falava, né, assim, dissertava sobre o AVC isquêmico, alguns dos sintomas. Acho que é esse daqui que tá, né, tá roxo claro e sei lá, tipo uma mistura de azul com vermelho, enfim. E essa pesquisa me inspirou a falar o que eu falei agora. Tipo, não se baseie, não espere desse vídeo uma consulta jurídica. É apenas um exercício da faculdade. Por quê? Porque eu falo isso? Olha só, né? Aqui tem o blog que eu mencionei, né? Neurologia Inteligente, é um blog, tá? É escrito pela doutora aqui, Maramélia Miranda, tá? Não é muito atual, nós estamos em 2020, né? Mas enfim, a doença deve ter permanecido a mesma, apesar de que a ciência está sempre evoluindo, né? Então talvez seja importante buscar informações mais atuais. Enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: aqui no final, as pessoas pedem consultas e não há resposta.
Não há resposta para essas consultas. Por quê? Porque aqui não é um campo de consulta. Se você precisa de uma consulta, você tem que procurar um médico, você não tem que procurar um blog, você não tem que procurar o Google. Você tá louco, cara? Sabe? Tem alguns comentários aqui assim que parecem muito desesperados. Meu, sabe? Não faça isso, não comente nesse vídeo, não comente em blogs assim pedindo ajuda. Meu, é o lugar errado. É a mesma coisa que você ir no McDonald's pedir uma tomografia, cara. É quase isso, tá? Então, por favor, consciência aí. Cuide bem dos seus próprios problemas. Tá, terminei o meu discurso aqui. Mas aqui, puxa vida, é sério. 9 horas e 23 minutos, vamos lá. Por que será que esse trabalho não sai? Até o café já tá gelado. Ei, beleza. Vamos lá. Artigo 35F, aqui que eu parei, né? Vamos ler ele aqui em verbis. Artigo 35F da Lei 9.656 de 1968. A assistência que ilude o artigo 1º desta lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes. Eu tenho boas observações a respeito desse artigo 35F. Eu tenho certeza de que numa ação de verdade, numa ação contra um plano de saúde, isso daqui vai aparecer na defesa do plano de saúde. E eu vou fazer uma observação aqui audaciosa mesmo, porque eu sou estudante e, cara, e não tenho o estrito dever com a verdade, sabe? Tipo, putz, não, falei besteira, claro que eu tenho. Dever com a verdade, sem dúvida. Mas aí que tá, por exemplo, um profissional, ele tem o dever de não arriscar. E eu estou estudando, eu sou arriscador. Então eu arrisco a afirmar que. Arrisco a afirmar. Enfim. Arrisco a dizer que isso daqui seria falaciosamente afirmado por um advogado não muito competente no sentido coloquial da palavra, em defesa do plano de saúde. Ele, por exemplo, né, a gente viu aqui nesse problema que existem a cláusula contratual que limita o tratamento a 20 sessões anuais, e eles vão dizer que são termos do contrato firmado entre as partes. Mais para frente aqui no meu texto eu vou demonstrar que essa cláusula é abusiva, ela vai contra a finalidade do próprio contrato, que a finalidade desse contrato é garantir a saúde do associado. Essa limitação significa um limite, certo? Significa um limite no tratamento. E talvez a saúde dele exceda, né? Talvez a necessidade de tratamento dele exceda essas 20 sessões. E o objetivo do contrato
é a manutenção da saúde. Ou seja, essa cláusula vai contra a finalidade do próprio contrato. E aí a gente cai também no direito do consumidor em alguns pontos. Aí a gente dá uma espirrada no contrato, no Código do Consumidor, porque um dos princípios da, da proteção do consumidor é a vulnerabilidade do consumidor diante da empresa, a vulnerabilidade técnica e essa mesma vulnerabilidade diante do contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele que nós estamos muito bem acostumados. Você chega numa agência de plano de saúde e aí você fala, eu quero um plano de saúde. Aí o corretor lá de seguro de saúde pega uma pasta cheia de panfletos de tudo quanto é tipo de plano, Amil, Unimed, Intermédica, todos os outros aí. E aí, assim, você escolhe um e aí ele já saca de um contratinho pronto, assim, opa, Ctrl P, cagou um contrato lá pra você, tá ligado? Esse contrato já pronto, você não discutiu as cláusulas, certo? Ou seja, você simplesmente concordou com um monte de coisa que você nem leu, vamos ser realistas. Isso é o contrato de adesão. O seu celular você contratou assim, sua internet você contratou assim, seu plano de saúde. Muita coisa. E aí que mora, né, o perigo aí. Os espertinhos te empurram goela abaixo um monte de produtos. Enfim, um monte de cláusulas das quais você não tem nem conhecimento. Existem algumas normas, né, tipo, destaque para... Mas, vamos voltar aqui ao problema. O contrato firmado entre as partes podem conter cláusulas abusivas que são nulas, mas que você vai precisar se socorrer do judiciário para declarar a nulidade dessas cláusulas. Entende? Então pronto, acho que eu terminei meu discurso sobre essa parte aqui. Complicado, né? Então, prosseguindo. Peraí. Houve a devida anotação, tá? Essa parte eu já li, né? Teve a anotação no prontuário médico, que foi lá na casa dele e prescreveu o tratamento. Diante disso, restou evidente a omissão da empresa, incumbida no dever de realizar o tratamento que o seu associado necessitava de forma ilimitada, nos termos do artigo 21, inciso 5, ou 5º, 5, né? Então está escrito 5 aí. Da Resolução Normativa número 428, de 7 de novembro de 2017. Toda vez que eu for falar uma nova lei, uma nova resolução, fazer menção a um ato normativo do qual eu ainda não falei no texto, primeiro eu coloco o nome dele por extenso aqui, a Resolução Normativa número 428 e a data dele também. 7 de novembro de 2017. A partir daqui, quando eu for repetir, eu uso uma abreviação. Eu só preciso que fique claro na primeira vez aqui, claro, do que eu tô falando. Então aqui vai
o artigo ipsis literis, do jeito que está escrito, tá? Do jeito que está lá. Artigo 21. Caput, né? O caput é a cabeça do artigo, é a parte geral do artigo. A parte geral porque ela se aplica a todos os incisos. Incisos. Tipo... dá. Isso aí. O plano ambulatorial... Tá, tem a observação aqui, mas deixa para depois. O plano ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no rol de procedimentos e eventos em saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora precisam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 horas ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares observadas as seguintes exigências. Tá bom, eu vou fazer a observação. Aqui explica o que é o plano ambulatorial. Aí tem também o plano hospitalar, que é o que inclui a internação. Quando você faz um plano de saúde que tem a internação inclusa, normalmente vem o plano ambulatorial e mais internação também. Não sei se existe um plano que seja só a internação hospitalar. Bom, se tá em artigos distintos, assim, eu acho que até existe, não sei, mas enfim. Não cabe discutir isso aqui agora. E eu já estou sendo excessivamente prolixo mais uma vez. E as costas já começam até a doer aqui. Então vamos lá. No plano ambulatorial, Bom, tá, aqui no plano ambulatorial, inciso 5, né? Aqui 3 pontinhos porque tem mais coisa aqui no meio. A cobertura dos procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos anexos dessa resolução normativa, que podem ser realizados tanto por fisiastra como por fisioterapeuta em número ilimitado de sessões por ano. Ou seja, nós temos aqui na resolução normativa, né, 428, nós temos expressamente a informação expressa de que o número de sessões é ilimitado. Ou seja, a cláusula ela é manifestamente abusiva. Ela vai contra a resolução normativa 428. Não sei se eu posso dizer que essa é a resolução normativa da ANS. Eu acho que sim, mas estou em dúvida, então eu não vou falar. Bom, aí aqui o texto já começa a ficar cagadão, porque na verdade é mais um resumo. Não, um resumo não, é mais um rascunho, né? Essa jurisprudência aqui, né, esse acórdão foi o meu ponto de partida para fazer esse estudo. E o relator é o Antônio Carlos Matias Coutro. Enfim, né, minhas homenagens aí. O que meu telefone quer? Sei lá, enfim, nem vou ver que mensagem que é aqui, porque senão já tá ruim aqui. Imagina se eu ficar vendo mensagem. Bom, então, olha só o que eu tenho feito aqui. Eu já tratei
Bom, primeiro eu trato quais são as leis aplicáveis que bom, obviamente, né, o direito civil é aplicado, a lei 10.406 de 2002. Então eu destaco aqui a lei 9.656, que ela é especialmente aplicada a esse caso, porque é a lei que trata dos contratos de seguro de saúde e assistência. E o Código do Consumidor, porque é obviamente uma relação de consumo, o, o assistido é. Assistido não. O associado é destinatário final do produto, né, do serviço oferecido, do serviço de assistência médica. E isso está expressamente colocado na lei aqui de plano de saúde também para para que não haja dúvidas, né? Parará, e nessa mesma lei que eu acabei de falar, tem aqui a informação inequívoca de que o plano de saúde está submetido às normas e fiscalização da ANS. Tá bom? Não é isso que eu quero. Então, e nessa mesma lei temos aqui o artigo 35F, que deixa claro que a empresa tem que tomar todas as ações necessárias. Então tá, eu venho desenrolando meu texto com a legislação aplicável e dizendo de forma geral que a empresa é incumbida no dever de tomar todas as ações necessárias à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do associado. Por aqui a gente já começa a ver o caminho a ver o caminho até o fim do túnel, né? Já dá para ter uma boa ideia. Alguns itens que são muito importantes aqui, muito relevantes, é que existe no prontuário a anotação e a prescrição do tratamento, né, expressamente. Ou seja, isso evidencia a omissão da empresa, e essa omissão causou dano. E essa omissão é indevida, é infundamentada. Sendo assim, à luz do Código Civil de 2002, né, à luz do Código Civil, através da ótica do Código Civil, trata-se, né, de um ato ilícito. E o ilícito, ainda de acordo com o mesmo código, gera o dever de indenizar. É a chamada responsabilidade objetiva. Aqui no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, fala que haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Se você estudar um pouquinho de responsabilidade civil, você vai ver que isso daqui, independentemente de culpa, travou na minha cabeça. Independentemente de culpa é a responsabilidade objetiva, que dá mais 4 horas de vídeo aí, então vamos simplesmente ficar nessa informação superficial aqui de que, independentemente de culpa, trata-se de responsabilidade objetiva.
Ah, no mais, no restante, nas outras questões, aplica-se a lei do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor. E aí, de acordo com o artigo 35G da lei do plano de saúde lá, a lei 9.656. Bom, isso aqui foi um copia e cola da própria lei, né? Da própria lei 9.556. Então a gente vai colocar no nosso formato padrão aqui. Times New 10, porque é uma citação. Cadê minha régua aqui? Tá aqui. Puxar para o 7,5 aqui. Ctrl itálico, Ctrl I, Ctrl itálico, tirar esse espacinho daqui. Isso aqui funciona por acaso? Acho que ele vai dizer, funciona. Então vou deixar assim, que bacana. Super tecnológico. Caramba, perfeito, gostei. Apesar de que eu não devia manter isso daqui porque tá fugindo do padrão do meu texto, mas como eu achei tão bacana eu vou deixar. Tamanho 10, tá, o restante eu vou aplicar o tamanho 12. Tá, eu preciso formatar isso aqui tudo. Ainda vou formatar mais. O espaçamento tá errado, tal. Tem coisa errada aqui ainda de formatação que eu ainda vou trabalhar. Então não se preocupem com isso. Porque estou ciente de que tá ruim. O espaço entre parágrafo que tá diferente do resto, enfim. Vou acertar isso aí tudo. Tá, no mais aplica-se a lei 8.078 de 1990, que é o Código Consumidor. E o que é esse mais? Bom, a gente pode precisar, por exemplo, da inversão do ônus da prova. Vamos falar sobre prova. O que pode ser provado nesse caso? Bom, que ele realmente teve um AVC e não sei o que lá, e que ele realmente é consumidor do plano. Então, para começar, o prontuário médico, né, o contrato assinado, provavelmente ele nem vai ter esse contrato em mãos, porque quem é que guarda esse tipo de coisa, né? Mas vamos supor que ele tenha lá o prontuário. Putz, é difícil quem tem o prontuário também, né? Mas a receita lá, a prescrição. Espero que na prescrição tenha, né? Dizendo que ele é associado, por exemplo. E aí, demonstrando que ele é associado, comprovando que ele é o destinatário final aí do seguro, a gente já consegue ter acesso à lei do consumidor. E isso permite desenvolver o processo, porque vamos supor que a família não tenha os comprovantes de pagamento do tratamento. A gente pede a inversão do ônus da prova. Ou seja, pelo princípio da vulnerabilidade do consumidor, ou seja, a gente está dizendo que ele é uma parte tecnicamente vulnerável, que ele é hipossuficiente, né? Que ele é... Enfim, deu para entender já? Acho que sim.
dizendo que ele está numa posição de desvantagem em relação ao plano de saúde, e isso é sabido tecnicamente, poxa vida, é uma pessoa contra uma empresa, né? Já fica meio evidenciado aí essa deficiência na capacidade financeira, na capacidade de defesa no processo, né? A vulnerabilidade. Então, diante dessa vulnerabilidade, nós podemos pedir a inversão do ônus da prova. O que é o ônus da prova? Tudo que você alega, você tem que provar, certo? Aqui você veio alegar que o seu plano de saúde negou o tratamento. Eu vou ter que provar isso. Como eu vou provar isso? Como eu vou provar que o plano de saúde negou o tratamento? Você gravou a ligação lá que você fez no atendimento lá do saque do seu plano de saúde? Não gravei. Então. Então você pede a inversão do ônus da prova e o que vai acontecer? Esse ônus de provar o que você alegou vai ser invertido para a empresa. A empresa é que vai ter que demonstrar, por exemplo, que não houve negativa. Olha só, esse cara, o associado nunca ligou pra gente, nunca solicitou esse serviço. Bom, aí também já caímos numa outra situação que é a prova diabólica, né? A prova negativa, a prova da omissão, a prova de que um ato não foi realizado. É fácil provar algo que aconteceu, mas provar algo que não aconteceu é muito genérico, muito abrangente, muito aberto, muito complicado, talvez impossível. Por isso que chamam de prova diabólica. Bom, enfim, inverteu o ônus da prova, ou seja, passou para o fornecedor a incumbência do conjunto probatório, né? Ou seja, a empresa vai ser, digamos, responsável por trazer as provas ao processo. O que também, no fundo, também confere uma certa vantagem à empresa, né? Mas, afinal de contas, vamos supor que precise puxar imagens de câmeras da empresa, sei lá. E aí a empresa vê que essas provas vão contra ela mesma. Sei lá, em algum lugar existe um princípio de que você não é obrigado a fornecer provas contra si mesmo, mas pela lógica aí do negócio, eu acredito que isso não se encaixe no direito do consumidor. Então vamos lá, vamos voltar à situação. Foi requerido à empresa que juntasse imagens de câmeras. A empresa pode dizer simplesmente que não deu, não estava gravando, sabe? Então a inversão do ônus da prova pode significar uma vantagem para a própria empresa. Tá bom. Então vamos voltar para o problema aqui. Tá, até agora. Então eu tratei. Estou dizendo aqui que a cláusula é. Pera aí, olha só. Aqui eu estou dizendo que tem a prescrição do médico, tem o prontuário médico, ou seja, tem o dever de fazer. Certo? Aqui eu mostrei o dever de fazer. Aqui eu já começo a tratar do dever de indenizar.
Aqui eu evoco o direito do consumidor. Poxa vida, esses são os títulos que eu tenho aqui assim prontos. Cadê o título 3? Tem título 2, título 1, subtítulo. Nossa, que subtítulo gigante. Caramba, será que isso aqui é editável? Deve ser, né? Quer dizer, não, que é editável aqui, eu tenho certeza que sim, mas... Pô, mas esse troço faz uns negócios que... Ah, isso aqui... Ah, olha só, acabei de aprender uma coisa. Pra fixar o negócio aberto aqui, você aperta a taxinha aqui, ó. Oh, maravilha. Vamos lá, então. Tá, não. O título 2 tá. Aí a gente coloca aqui um subtítulo. Cadê? Ah, do dever de indenizar, sei lá, código. Opa, meu Deus do céu. Código civil. Responsabilidade civil. Aí, pelo amor de Deus, né? A gente coloca uma letrinha aqui. Sei lá. 11. Puxa, que espaço enorme aqui. Isso aqui eu consigo controlar também? Não quero menos nada. Não. Oh, rapaz. Isso. Aqui é 0. Isso. Não. Isso, 0, 0. Alinhamento, recuo, espaçamento, não adicionar. Tá, não, do mesmo estilo, mas. Malucão. Ah, tá bom, vai, que a gente não sabe mexer, a gente não mexe. Dever de indenizar. Uau, uau, uau. Sabia que ia começar uma barulheira aqui logo menos. Enfim, isso daqui é mais pra me organizar. Provavelmente não vai ficar assim, não. Porque é aquilo lá que eu falei, ó. Tá granganhado aqui, esquisito. A formatação ainda vou fazer direitinho. Ah, sim, né? Então, pá, eu comecei aqui a falar. Tá, já falei essa parte, né? Da responsabilidade objetiva, porque configurou ato ilícito. Depois eu vou colocar um espaçamento de 1,5 em tudo. O que é tabulação? Ah, tá. Acho que tabulação é o tab, né? Ou não, sei lá. Enfim. Vou deixar que isso vai ser tratado mais pra frente. Direitinho. E o 187 não cabe aqui. Não lembro exatamente porquê, só lembro que não cabe. Vamos ver. Vai, meu. Não, que isso, Planalto. Planalto é bom. Não apertei aqui, meu.
O Google fica enfiando propaganda na minha cara. Ah, se lascar, Google. Não. Aqui. Dos atos ilícitos, aquele que por ação ou omissão voluntária não quis pagar o tratamento, violou o direito, violou o contrato, violou a norma da ANS, comete ato ilícito. Inclusive, ó, cabe dando moral aí nessa. Cabe dando moral aí, mano. Cabe dando moral nessa ação. E eu vou colocar isso na conclusão, porque afinal de contas. É isso aí. Tá. Aqui é tipo. Abuso de direito. 187 é abuso de direito, por isso não cabe ali. Eu vou fazer uma pequena pausa fisiológica. Só um minuto. Ou talvez 2 minutos, sei lá. Agora são 9 horas e 59 minutos. Estamos já a 1 hora e 6 minutos de discussão. Então, uma pequena pausa técnica. Ok, dando continuidade aqui, agora são 10 horas e 3 minutos. Lembrando que meu tempo é limitado. Bom, enfim, problema meu. Tá, aqui eu começo a falar do Código Civil, da responsabilidade civil. Responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque. Ó, aqui a responsabilidade objetiva. Independentemente de culpa. Obrigado a repará-lo. Ato ilícito, cadê o ato ilícito? Aqui, omissão voluntária, comete ato ilícito. Código do Consumidor. Por que Código do Consumidor? Porque olha só, a Lei 9.656, aqui no artigo 35, diz que, você vai ser julgado pro Código do Consumidor. E aqui estamos falando que a cláusula que limita o número de sessões anuais para tratamento é manifestamente abusiva. E confronta os princípios básicos da legislação consumerista. Trata-se de um contrato de adesão que colocou o associado em posição de vulnerabilidade. Tal cláusula há de ser declarada nula de pleno direito, em vista que no direito do consumidor o princípio da autonomia de vontades é mitigado. Autonomia de vontades. Bom, sei lá, acho que deve ser isso aí mesmo. É mitigado. O que significa? Mitigado é tipo diminuído, né? E o princípio da autonomia de vontades é aquela defesa de que se você contratou, você tá obrigado aos termos, mesmo que seja... Por exemplo, eu fiz um contrato de que eu vou emprestar o meu carro para você e que mesmo se você estourar as 4 suspensões eu não vou te processar. Esse contrato é legal? Bom, é autonomia da vontade, você contrata o que você quiser. Mas e aí vamos supor, eu sou uma locadora de veículos e vou te alugar um carro dizendo que você tem que me devolver ele com a pintura nova. Com a pintura nova. Sei lá, que é assim, não, alguma coisa mais esdrúxula ainda, que depois de usar você vai ter que trocar os bancos. Porque não quero que você me devolva esse banco peidado aí. E aí vai lá, contrato de adesão, você nem leu a cláusula, devolveu lá e carro pra locadora, e a locadora chegou pra você e falou, mas e o banco aqui que você não trocou, que cheirinho é esse no banco? Você falou, não, de boa, só usei, né? Aí o cara vai dizer, não, mas olha aqui, a cláusula do contrato é que se você peidar no banco, você vai ter que trocar o banco.
Você assinou esse contrato. Aí você vai dizer, puxa vida, mas esse é um contrato de adesão, essa cláusula me coloca em excessiva desvantagem, é, eu precisei alugar o carro, precisei fazer esse contrato, mas essa cláusula é abusiva. Então, nesse caso, né, há uma relação de consumo, você consumiu o serviço de locação do automóvel, então a sua defesa é dizer que no direito do consumidor a autonomia de vontades, o princípio da autonomia de vontades é mitigado. Você não tinha real intenção de assinar aquele contrato, mas você, enfim, precisava alugar o carro e talvez nem tenha visto a cláusula. Só pegou lá um contrato de 15 páginas lá, abriu na última página, botou o dedão e já era. Tá. Acho que eu consegui explicar, né? Então, ó. O que eu tô falando aqui? Faça o artigo 20, parágrafo 2º do Código do Consumidor, combinado com o artigo 21, inciso 5 da Resolução Normativa número 428 de 2017, supracitado, né? Se quiser conferir aqui o conteúdo do artigo 21, inciso 5, tá? Que cobertura dos procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos anexos dessa resolução normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra ou fisioterapeuta em número ilimitado de sessões, tá? Eu só fiz aqui tipo uma remissãozinha, não sei onde eu tô, mas é aqui. Faça o artigo 20, parágrafo 2º do consumidor, combinado com o artigo 21, lá em cima, é de se concluir que a negativa do tratamento tornou a prestação de serviço de plano de saúde imprópria ao fim que razoavelmente dele se espera. Aí aqui está o artigo 20, que diz que é impróprio o serviço que se mostrem são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Olha só que zica do pântano. O que tem de errado com prestabilidade? Isso é chatice sua, troço. Pronto, para de encher o saco. Puxa vida, olha só, esse artigo 20, ele já trata da restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor. E no parágrafo 2º já qualifica aqui o serviço como impróprio. Aí o serviço impróprio aqui no artigo 14 do Código do Consumidor, parágrafo 1º, já diz que o serviço é defeituoso quando ele não oferece o que o consumidor dele pode esperar, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, aí, inciso 2º do parágrafo 1º, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera. Ou seja, o resultado que razoavelmente dele se espera, ou seja, o tratamento, né? Você contratou o serviço porque você quer o tratamento, você espera o tratamento. E aqui diz que o fornecedor é responsável, o servidor, o fornecedor do serviço responde. Responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados, ou seja, pelas despesas médicas que o consumidor teve que arcar por conta do fato ilícito, da omissão na prestação de serviço, da falha da prestação de serviço, por defeitos relativos à prestação de serviço.
Defeito aqui, ó, defeituoso. Quando o resultado esperado não aconteceu o resultado esperado. O serviço foi defeituoso. Há o dever de reparar os danos causados. Preciso tecer essa, né? Fazer esse tecido textual. Puxa vida, tá virando um monte de artigo jogado aqui, não tá ficando legal. É, então o desafio aqui é esse, tá vendo? Eu já juntei a lei. Agora eu só preciso fazer a parte mais difícil, que é a dissertação. Aqui uma conclusão. Logo, o dano patrimonial causado pela falha na sua prestação de serviço deverá ser indenizado na forma do inciso 6 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Eu abreviei aqui porque eu já falei dele por extenso e coloquei a data e tudo mais, quer dizer, né? Olha só, aqui também no artigo 6º, inciso 6, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. São direitos básicos do consumidor, quer dizer, é o direito da família, do associado, é direito do associado à reparação dos danos. Diante de tudo exposto, concluo afirmando que os familiares que arcaram com as despesas médicas são legítimos para proporem ação indenizatória. Opa, pera aí que saiu meleca aí. Começa a virar meleca. Quem que é legítimo aí para propor? Quem que é o consumidor? É o associado. Se eu colocar aqui eles que arcaram com as despesas, eu preciso abrir um tópico aqui dizendo que os associados, os familiares do associado que arcaram com as despesas médicas são consumidores por equiparação, pois suportaram o dano causado pelo ato ilícito, omissão, cometido pela empresa. Caroço. Da inversão do ônus da prova. Eu ainda não entrei nesse tema, mas aí que tá. A gente nem. A consulta nem envolveu provas. Então eu não vou cavar esse buraco, cara, na boa. Aqui é outro buraco infernal que eu comecei a cavar. Na boa. Artigo 37 da Constituição Federal. O que tá falando lá? Tá falando da responsabilidade objetiva do Estado.
Da administração pública, na verdade. Bom, do Estado, né? Por quê? Por causa da natureza jurídica do plano de saúde. Saúde é um dever do Estado. De acordo com a nossa Constituição. O que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Isso é muito louco. Isso é um tema muito interessante. O nosso Estado, ele é responsável pela saúde. Ou seja, as empresas que oferecem saúde, elas estão oferecendo um serviço público. Ou seja, elas fazem parte da administração pública. Se você forçar um pouquinho a vista, né? Aperta o zoinho aí, você consegue ver que na verdade é uma prestação de serviço público. Quem quer comprar essa treta aí? Eu não quero. Mas, puxa vida, ainda tenho rascunho a dar com paulada aqui pra demonstrar que eu me preocupei com esse tema. Cadê? Ah, fala sério. Baixei um PDF aqui que eu não estou encontrando. Deve estar em downloads então. Uau. Poxa vida. Isso vai dar uma busca gigantesca no computador inteiro. Poxa, não tem como eu ver os recentes aqui. Pô, mas tinha que tá lá. Pera aí, já sei outro caminho. Aqui. Eu, em pesquisas pela internet, encontrei este artigo jurídico científico no site do Cielo SP. Que fala sobre a natureza jurídica pública dos serviços de saúde e o regime de complementariedade dos serviços privados à rede pública do Sistema Único de Saúde. Na verdade, esse texto está falando sobre o terceiro setor, que é o caso, por exemplo, do Hospital Albert Einstein. É Albert Einstein? Agora não tenho certeza. Mas enfim, é um hospital que é privado, mas atende o SUS. Bom, aí fica muito claro a responsabilidade da administração pública
sobre esse atendimento do hospital privado. Aí é uma discussão sobre o terceiro setor e tudo mais. Agora, dizer que o plano de saúde privado, né, aqui no nosso caso, que ele é responsável, que ele é parte da administração pública porque ele exerce a prestação de um serviço público. Cara, não, aí é viagem, meu. Para com isso. Para. Então, não vou cavar esse buraco, certo? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente termina isso na próxima meia hora. Tá, o que eu tô falando aqui? Caso limita é abusiva diante do Código do Consumidor, porque tem a resolução da ANS expressamente dizendo que eles são obrigados a fazer o que não fizeram e que o contrato é abusivo e deve ser declarado nulo aquela cláusula. Tá, então aqui eu tô falando do dever de indenizar, certo? Acho que eu deveria primeiro falar da responsabilidade, não é verdade? Acho que não, cara, porque é um assunto bem misturado mesmo. Recapitulando aqui, eu falo das leis aplicáveis. Aqui eu falo da responsabilidade objetiva. Aqui eu falo do Código do Consumidor. Responsabilidade objetiva no direito do consumidor. Considera o produto defeituoso e impróprio ao fim que se destina. Por final, que é direito do consumidor a reparação. Inversão do ônus da prova. Vamos entrar aqui. Aqui então. Não entrar aqui. Não, pelo amor de Deus. Ué, isso aqui eu já coloquei, certo? Puxa vida, aí temos. Danos morais. Isso aqui é um textinho que eu peguei emprestado aí da internet. Não vou deixar ele aqui não, senão vai contaminar o meu texto.
Isso aqui eu já tratei. Isso aqui eu já tratei também. Inclusive essa frase fica muito feia assim. Essa é uma tabelinha que fala sobre a consulta da fisioterapia. Que eu já falei também. Uma conclusão bem superficial, mas realmente eu preciso abrir um tópico sobre a conclusão. Vamos lá, cadê um título legal aqui? Isso aqui é um tópico anterior. Conclusão. Evidente relação de consumo. Não há dúvida contra a imprescindibilidade do tratamento. A cláusula abusiva. Vulnerabilidade. Esquece essa giração de lâmpada aí. Artigo 35 já foi citado. Tanto G quanto F, ou FG, é preocupante, sim, essa ideia já foi posta. Redundante. Não vou cavar esse buraco. Eu gosto dessa jurisprudência. Já tratei disso. Cê é louco, cara. 6 de 14, que isso? Não. Ah, não é isso não. Página 5 de 5, beleza. Não, a gente não vai nem chegar nessa página 5 aqui. Página 4 tá pra lá de bom. Calma aí. Salvar isso aqui e organizar melhor ainda isso aqui. Não entrar aqui, já corta fora isso aqui. Não, corta fora isso aqui. Isso aqui eu já falei, já não falei não? Código Civil já, 186, assim, e 927, então... Tchau, isso daqui. Danos morais. Eu acho que eu vou colocar na conclusão porque não é tema do desenvolvimento. E tchau pra isso daqui. Isso daqui, na verdade, é...
aqui, sei lá, não. Isso, não. Acertar sobre, fazer uma dissertaçãozinha sobre isso, pra não deixar o troço jogadão assim, cara, não é assim que faz o negócio, pô. Esqueci da formatação da fonte aqui do outro, né? Espaçamento também, tô ignorando totalmente. Tem que fazer bonitinho. Não é assim bagunçado, não. Vou botar isso aqui, né? Do jeito certo. Tá certo. Vamos lá. Isso aqui é corpo de texto em 12. Isso aqui é citação de artigo em 10. Com recuo aí, sei lá como é que chama isso aqui. Parágrafo nenhum, 7,5, perfeito. Espaçamento simples, beleza. Depois eu tenho que dar o espaçamento de 1,5 aqui nos corpos de texto, tamanho 12. Tudo bem, eu vou até entrar, né? Vou colocar aqui. Inversão danos da prova. Danos morais. Dever de indenizar. Objetivar. Os familiares que arcaram com as despesas médicas são consumidores por equiparação. Timezinho, 10. Eita, nós. Os cachorros se comendo lá fora. 10.
7,5. Itálico e entre aspas, aspas. Aspa aqui e aspa no fim. Tô falando de direito do consumidor, né? E é isso, tô chegando ao fim aqui, mas quer saber? Eu acho que eu vou parar de novo isso daqui. O negócio tá quase pronto, só falta ainda amarrar algumas ideias. Deixa eu terminar de formatar então, já que eu tô sem saco de continuar fazendo o texto. Vejamos aqui, tá horrível. Eu vou tirar isso aí. Não, espaço de 2 linhas. Aí aqui também, mesma regra de parágrafo. 1,5. Duas linhas aqui. Isso aqui é corpo de texto, apesar de ter uma citação indireta, é corpo de texto. Então tá certo, a gente só ajeita o espaçamento aqui. Citação de artigo ipsis literis. A gente coloca aqui na regrinha da citação. Sem deslocamento, ok, em itálico, com aspas. Aqui a gente volta de novo, corpo de texto, tamanho 12, opa, cagou. Presta atenção. Ué, já tá aqui, beleza. Então só falta o espaçamento 1,5. Esquerda menos 0. Caramba, que coisa estranha. Sabia que 0 dava pra... não, que mané corpo de texto. Meu Deus do céu, larga de ser burro, cara. Corpo de texto não. Isso aqui é o parágrafo anterior. Dá pra... Aí. Oh, maravilha. Ctrl I. Pronto, e fecha aqui. Espaçamento aqui tá errado. É 1,5. Aí aqui. Tamanho 12, então tamanho fora do padrão, espaçamento 1,5. Fica legível, bonito. Quantas linhas tem aqui? Mas aqui tá certo? Parece que sim. Ué, só não sei o que é esse monte de troço aqui. Mas enfim. Dissertar sobre. Aqui também para ficar certinho. 1,5, parágrafo. Então, aqui a gente já começa a demonstrar como que é. Bom, isso aqui é rascunho. Isso é jurisprudência.
A jurisprudência a gente faz na mesma regra da citação. É porque na verdade é uma citação de jurisprudência. Meio itálico. A gente tira esse rascunho aqui, pelo amor de Deus. Já tá em itálico isso aqui. 20 time 10, beleza, com espaçamento simples, né? Tá, joia. Cara, eu vou terminar de fazer essa. Vou terminar de amarrar esse texto aí depois do intervalo do almoço. Vou dissertar um pouquinho sobre a responsabilidade aqui do fato do produto e serviço dentro do Código Consumidor. Um parágrafozinho aí, acho que umas 3 linhas resolvo isso. Depois, né, preciso costurar aqui o artigo 14 no artigo 20. Que as duas seções falam sobre o serviço, né, da responsabilidade pelo fato do produto e serviço, e a seção 3 aqui fala da responsabilidade por vício do produto e serviço. É um pouco, como que eu posso dizer, redundante talvez, mas se tem material para falar sobre, né, se tem matéria de lei para falar sobre, a gente fala. Vou tacar tudo e no final aqui na conclusão a gente coloca também que eu, né? Que o que? Ah, sim, que cabe danos morais. Cabe pedir indenização pelos danos morais. A não ser que eles realmente achem que isso não tenha ferido a moral deles, apesar de que, sei lá, é dano moral em ré ipsa, né? Pesquisar um pouquinho sobre isso e dissertar aqui também. Então, assim, tá praticamente acabado isso daqui. Mas você vê, eu já tô até cansado, meu. Então é isso aí, agradeço a todos que tiveram as manhas de assistir esse vídeo confuso, comprido, prolixo, terrível, inacabado, inconcluso, confuso, já falei. E é isso aí. Até mais. Beijo, tchau.